Muito boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que muito bem. Mais uma vez, como vocês já bem sabem, estamos aqui para mais um episódio da nossa playlist Evangelho no Lar. Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje aqui em Bragança um dia bem quente, cheio de afazeres, cheio de acontecimentos importantes. E assim vai seguindo a nossa vida, não é mesmo? Agora, é uma coisa que eu já disse algumas vezes para vocês e vou repetir hoje, né? Que eu aprendi aí com um grande mestre da modernidade. É tudo embolado, gente. Não dá para esperar a melhor oportunidade para a gente ter uma mudança significativa na nossa vida ou, enfim, aquela tomada de decisão, né? Então aí nesse sentido é tudo embolado. Né? Você vai fazendo do jeito que dá, na hora que dá, como que, né? Do jeito possível, do jeito. E aí as coisas vão se acertando, né? Hoje especialmente acabei vendo um vídeo na rede social que me chamou muita atenção. Que falava especialmente dessa questão de como é que a gente consegue etiquetar coisas no nosso passado que influenciam o nosso futuro, o nosso presente no caso, porque se a gente conseguisse filtrar, que não é uma tarefa fácil, mas conseguisse filtrar a maneira como a gente se envolve emocionalmente nos problemas, a nossa passagem por esse planeta seria uma felicidade plena. Veja, nós temos a oportunidade de experienciar 1 milhão de coisas nesse planeta o tempo inteiro, todos os dias, com a felicidade do esquecimento do passado. Ou seja, isso aqui é um eterno playground. O problema é que as cargas emocionais, né, que nós recebemos dos nossos antepassados e também a maneira como a gente foi educado a perceber o mundo, a vida em sociedade, esse tipo de coisa, faz a gente se sentir desmotivado, triste, incapaz, agoniado. E é só a maneira como a gente observa o nosso entorno é que faz a nossa vida como ela é. Se a gente muda a nossa crença, se a gente muda a nossa crença a respeito dessa realidade, né? A maneira como a gente olha para essa realidade, a nossa vida muda automaticamente. Bom, vamos processando essa informação para que, dando umas entradas, né, no cérebro, para daqui a um tempo a gente conseguir compreender isso tudo, né? Eu também estou nessa. E como vocês bem sabem, essa playlist, né, que é o Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita kardecista, né, para o Brasil, né, uma prática proposta pelo Allan Kardec, né, que visa, obviamente, permitir que as consciências que por hora estejam conectadas a nós, ou mesmo os nossos antepassados, também, enfim, espíritos de outras faixas vibratórias de um modo geral, espíritos que estejam na nossa casa ou que nos acompanharam durante o nosso dia de trabalho e agora vieram para nossa casa por alguma curiosidade, não importa, né? Para que eles recebam algumas instruções, né? E se de fato nós tivermos também outros corpos em outras mônadas ou em outras dimensões, né? Outras partes da nossa consciência, vamos dizer, em outros lugares, para que a gente possa positivamente amoldar, vamos dizer assim, ou pelo menos mudar a vibração pelo menos dessa parte da consciência, que no caso seria o nosso corpo aqui nesse momento, né, na Terra,
e que a gente possa naturalmente gerar eflúvios, né? Boas vibrações, né? Eflúvios de boas energias de um modo geral, né? Para que a gente possa imantizar também a parte da nossa consciência nessa prece infinita e, enfim, louvar a criação, ainda que a gente não entenda nada, ainda que a gente não concorde com um monte de coisa, porque de fato a nossa consciência é completamente obtusa no sentido da percepção, né? E a nossa limitação consciencial não permite que a gente veja as coisas como elas de fato são, na maioria das vezes. Hoje em dia nós temos 1 bilhão de teorias a respeito disso ou daquilo, todo mundo tem as suas certezas, mas de fato ninguém sabe de nada, né? Aliás, tem até uma frase maravilhosa, né? Que quando você tem certeza que você tem certeza, é porque você é um idiota. Então, assim, a certeza é parente do idiota, né? Do imbecil, do obtuso, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. E aí, como a gente faz o Evangelho no Lar, né? Usando o Evangelho segundo o Espiritismo, por se tratar de uma proposição espírita, kardecista, nós também usamos esse livrinho para acompanhar as nossas preces, e sempre a unha suja, que é natural desse canal, sem problema. Nós usamos aqui a reflexão de Jacó, da Irene Pacheco Machado. Esse livrinho é muito interessante, viu? Muito interessante. Às vezes é tão simples que a gente nem entende. O que mostra que o simples é altamente sofisticado. E esse livro aqui, ó, Mensagens de Amor e Autoconhecimento, Sri Prembaba, que é um livrinho também bem legal. Dentre tantos outros que eu tenho, eu gosto desses 3 aqui. E obviamente, como vocês devem saber já, né, que acompanham aqui o canal, a gente sempre divide em 3 partes. A primeira parte a gente faz uma prece pública, a segunda parte a gente faz uma prece direcionada aos nossos pedidos, e aí então a gente termina aí com uma leitura do Sri Prembaba, que é para inspirar nosso dia, nossa semana e por aí vai. E a gente sempre começa com a nossa respiração. Então a nossa respiração, que é sempre em 3 partes também, que significa inspirar novamente e depois expirar. Então a gente dá uma pausa no meio da inspiração para que a gente consiga baixar os nossos batimentos cardíacos. Nos últimos dias aqui eu tenho olhado para os meus batimentos para ver se de fato está afetando um pouco, né? Essa respiração funciona, porque não adianta ficar fazendo uma proposição aqui que eu não tenho certeza de nada. Eu, como tenho uma pulseirinha que faz a medida dos batimentos cardíacos e tudo, eu fico olhando aqui. Mas o que tem acontecido? Eu janto por volta das 8 e tal, então chega às 7, e aí eu sempre gravo às 9, então por volta das 9 eu acho que a minha digestão tá plena ainda, sabe? Então acho que por isso que meu batimento não baixa muito. Talvez seja um erro, talvez eu devesse mudar o horário de jantar e por aí vai, ou de gravar. Mas depois vocês podem comentar aqui no vídeo se a respiração faz sentido para vocês. Eu, quando estou à noite, vou fazer as práticas energéticas, geralmente ela dá muito resultado. Porque eu já gosto de jantar cedo, porque quando chega 11 horas, que é o horário normalmente que eu vou dormir, eu estou mais tranquilo, estou com o estômago mais vazio, que é para facilitar as minhas... melhorar o meu sono e também facilitar minhas experiências, se for o caso delas ocorrerem, né? Caso eu faça as movimentações energéticas e as práticas espirituais. Lembrando, caso você seja espírita típico, né, daqui do Brasil, nesse canal eu procuro desenvolver de certa maneira a prática da viagem astral, né? Ou seja, saída fora do corpo, que os espíritas costumam chamar de desdobramento, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer desde que ela pratique, desde que ela execute as técnicas corretas, ela pode desenvolver
essa capacidade mediúnica do desdobramento em si. Então muitos espíritas em algumas casas que eu já frequentei às vezes falavam assim, ah, beleza, terminava a sessão espírita, aí a pessoa dizia assim, ah, mais tarde a gente se encontra, assim, numa intenção, vamos dizer assim, de haver um desdobramento e eles se encontrarem mais tarde num trabalho espiritual em qualquer lugar ou outra dimensão, enfim, folclores à parte, né, porque a gente precisa questionar tudo. Vamos para a nossa respiração. Então a gente respira da seguinte maneira, eu faço sempre marcado, como vocês já bem sabem, para que depois a gente continue, então, para que as pessoas que chegam, né, as pessoas novas que vão chegando, elas vão entendendo como é que está se desenvolvendo essa respiração. Então, é basicamente assim, ó. Comecei aqui com 95 batimentos. Pronto, 95. Está em 78. Não está em 95. Não estava em 95, agora está em 78.
Tá vendo que loucura? No meu caso subiu. Subiu meus batimentos. Foi para 94. Ele fica variando, né? Enfim. Então vocês podem continuar aí se vocês preferirem respirando, tá? Eu preciso continuar falando porque alguém tem que conduzir esse negócio, né? E como vocês bem sabem, a proposição dessa playlist é que as pessoas que não tenham companhia para fazer a sua prece, né, possam fazer junto comigo, né? Às vezes tem pessoas de religiões diferentes dentro da casa, enfim. Não importa, o nosso propósito aqui é ecumênico, ou seja, é fazer prece por todo mundo que necessite de prece, e nesse caso, a humanidade. E por conta disso, eu gostaria que nós começássemos agora, estamos no horário aprazado, como diria o Emmanuel, né, no horário combinado, da gente evocar os espíritos, os bons espíritos, para que eles nos acompanhem nesse momento de prece que se inicia agora. E para isso nós espalmamos a mão bem aberta e pedimos aos bons amigos espirituais que estejam presentes nesse momento, que nos ajudem a escolher as melhores palavras e os melhores textos para o dia de hoje. Que os bons espíritos continuem sempre nos inspirando, habitando a nossa casa, insuflando em nós bons pensamentos e permitindo que a gente tenha sempre uma boa direção. Que quando fraquejarmos, sejam eles presentes em nossa vida e em nossas consciências, em nossas mentes, orientando os nossos pensamentos sempre. Que nós possamos ser o vetor de alegria e de paz por onde passarmos, que a gente possa levar aos nossos irmãos sempre boas palavras de amizade, de amor, de apoio, de carinho. Que nós não deixemos jamais as nossas aflições serem transferidas para os nossos irmãos que, como nós, também têm cargas para carregar, também têm desafios para enfrentar. E nesse sentido, todos somos devedores uns dos outros. Assim sendo, pedimos aos bons espíritos que coordenem as minhas mãos para que nós possamos escolher 3 boas leituras e possamos interpretá-las da melhor maneira possível, para que ela faça sentido para o maior número de pessoas. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, louvando a criação, agradecendo a Deus a oportunidade dessa experiência no corpo físico. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Coletânea de preces espíritas. E aí vem uma introdução. E na introdução explica-se: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme as suas condições e do modo que mais lhe agrada, e que mais lhe vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces
quando a dá, é apenas para fixar as ideias, para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita, ou de qualquer doutrina, né? E tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldades em expressar as suas ideias, pois há quem pense não ter orado se seus pensamentos não foram bem formulados. A coletânea de preces cotidianas nesse capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões e em termos apropriados a certas ideias, ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é de elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não se deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e, ainda menos, entre os espíritas, pois Deus aceita todas quando são sinceras. Não se deve considerar esta seleção como um formulário único, mas apenas como uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas nesse livro, um complemento dos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não da boca para fora. Não impõe nem censura nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz que implora ou lhe canta louvores, quer que o faça de um ou de outro modo. Todo aquele que lançasse a maldição contra as preces que não fazem parte do seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, nessa leitura, fica explícito que o importante é orar com o coração acima de tudo, com uma intenção verdadeira, independente da prece que você queira usar. Tem pessoas que se conectam mais com... Estou falando aqui no caso da gente morar no Ocidente, por exemplo, a gente se conectar com algumas preces católicas, outros já preferem preces evangélicas, que são mais abertas, e nesse sentido eu acho que a prece evangélica ela é mais contundente, de certa maneira, pelo menos na essência dela, porque ela é mais livre, Você precisa sentir para expressar a tua voz, A prece evangélica no sentido da prece protestante. Mas também não significa que outros credos com suas preces também não tenham seus efeitos, ou seja, isso vai, como o próprio texto diz, de acordo com a intenção verdadeira no coração daquele que reza verdadeiramente. Uma coisa é uma pessoa, por exemplo, fazer uma prece dentro de uma igreja católica, por exemplo, uma Ave Maria dentro de uma igreja católica, pura e simplesmente porque está seguindo os cânones daquele encontro, daquela missa. Outra coisa é a pessoa fazer uma Ave Maria numa situação de extremo perigo de algum familiar. Uma pessoa que está acamada num hospital, alguma coisa, quer dizer, a intenção ali é muito maior na maioria das vezes. É muito mais verdadeira, muito mais intensa. E é isso, naturalmente, que movimenta as nossas energias, em prol daquilo que a gente deseja. E eu acho que é esse que é o objetivo. Então a gente precisa, acima de tudo, filtrar até mesmo essas orientações que foram escritas em torno de 180 anos,
mas que obviamente precisam ser questionadas para que ela não vire um livro sagrado, porque a gente aqui segue uma doutrina espírita e não uma religião espírita, né? Porque todas as vezes que você canoniza uma coisa, vira religião, né? E eu sou mais da vibe aqui da doutrina espírita do que da religião espírita, né? Enfim, entendedores entenderão. E dessa maneira, nessa parte que é a primeira parte, que é a parte da prece pública, eu gostaria que nós pedíssemos especialmente e com uma intenção verdadeira, eu estava tomando, preciso contar uma historinha, eu estava tomando banho hoje, geralmente isso não acontece, mas eu estava tomando banho lá e já estava me conectando com o momento da prece, que eu sabia que ia gravar e tal. E aí me veio a ideia de pedir, né, para que nós fizéssemos prece. Pelo conflito, pela tensão que está se iniciando lá em Israel, entre Israel e os palestinos mais uma vez, uma guerra que nunca acaba, né? A faixa de Gaza está pegando fogo de novo, então o Irã ataca Israel revida e vai e toma-lhe bomba e toma-lhe tiro e começa aquela destruição, e no meio dessa discussão, né, entre um bando de velho, que na verdade é isso, um bando de gente velha mandando para a guerra um monte de jovens, né, uma frase eu vou esclarecer, porque senão fica parecendo que eu não gosto de gente idosa, né? Mas é que assim, tem uma frase que eu acho muito interessante, que uma vez eu ouvi, que é: o que é um conflito armado? É um bando de velho que se conhece há muito tempo mandando pro fronte um monte de jovem que nunca se viram. A frase não é nem essa, é assim, ó: é um bando de velho que se conhece há muito tempo e que se odeia, mandando pro fronte um monte de jovem que nunca se viram e que poderiam se amar. Essa é a frase, mais ou menos, não com essas palavras, mas esse é o raciocínio. Enfim, e eu estou falando isso especialmente porque essa discussão ridícula sobre fronteira, como se o planeta não estivesse pegando fogo, né? Como se algum mal que assolasse, por exemplo, com a Covid-19, que atravessou fronteiras e simplesmente dizimou populações, né? E as pessoas ainda estão discutindo fronteiras. Eu não estou querendo aqui diminuir a gravidade nem a importância desse conflito, não é isso. As pessoas têm as suas razões, mas eu acredito numa forma pacífica e humanista de se resolver um conflito. Não é jogando bomba, não é dando tiro que vai resolver a coisa, né? Não é por esse caminho, não é pelo caminho da destruição, né? Enfim, mas de qualquer maneira eu gostaria que nós orássemos, que nós fizéssemos prece por esse conflito armado específico, né? Nós estamos tendo agora nos Estados Unidos também furacões que estão assolando ali o sul dos Estados Unidos nesse momento. Então assim, eu estou percebendo que parece que o hemisfério norte tá pegando fogo, literalmente, né? E eu acho que cabe a nós aqui no hemisfério sul, que estamos gozando dessa certa maneira. As coisas podem não estar da maneira que você espera, mas nós estamos vivendo um momento de paz. Isso é muito importante, né? Então que a gente possa, já que nós estamos nessa condição melhor,
Que a gente possa orar por esses nossos irmãos, para que eles cheguem a bom termo, haja compreensão, que os nossos irmãos espirituais possam ajudar esses nossos irmãos que estão enfrentando essas catástrofes provocadas pelo homem. E não pensem que isso é karma, que isso aí é ridículo pensar um negócio, isso aí é diminuir Deus pensar um negócio desse, isso aí é coisa que o homem provoca, isso é uma infantilidade da humanidade e só representa nosso baixo nível de consciência espiritual, inclusive. Tá, então nós pedimos então aos bons amigos da boa espiritualidade, os trabalhadores na paz e no amor ao próximo, aos trabalhadores que vêm em auxílio das populações aqui na Terra, que recebam essas nossas vibrações, porque sabemos que durante esse conflito dezenas e dezenas de milhares de pessoas irão sofrer, como já estão sofrendo na Rússia e na Ucrânia, e agora mais um conflito entre todos, entre tantas outras dezenas de conflitos que nós temos no mundo, como se uma guerra de grande amplitude não fosse o suficiente. Então pedimos aos nossos bons amigos que possam, de certa maneira, usar esse pequeno quinhão que oferecemos, nossas simples preces, sinceras e verdadeiras, para que possam ser usados em prol verdadeiramente daqueles que puderem ser salvos, que puderem receber uma intuição verdadeira de afastamento, de proteção, de gentileza, de bondade, enfim, para que possa se minimizar o grande estrago que a bestialidade humana tem provocado. Bons amigos, bons espíritos, que durante esse nosso Pai Nosso as nossas vibrações consigam ser as mais puras possíveis, e que vós, os bons espíritos, possam manipular essas energias e permitir que essas boas vibrações alcancem esses nossos irmãos, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja. Abençoa, Senhor, ilumina, acalma, inspira e orienta os nossos irmãos, que assim seja. Graças a Deus. Vaidade de um médium é doença que precisa tratamento. O médium que reclama cansaço, doença, falta de tempo e vive criticando seus companheiros, conhece Jesus, mas não aprendeu a servir em seu nome.
Mediunidade sem amor e sem disciplina é um barco sendo levado pelo mar da mistificação. E então, meus irmãos, que a gente se oriente então para os nossos pedidos. E aí então a gente, a partir de agora, faz uma prece pedindo por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pelos nossos desafios, pelas coisas que nós estamos buscando, para que os bons amigos possam nos ajudar. E que o mérito, se eu tiver algum, possa ser usado em prol de vocês. E vice-versa. Porque nós estamos tentando aqui criar uma egrégora de bom pensamento, de boa vibração, de amor ao próximo. E que cada dia mais pessoas possam se juntar nesse propósito. Né? Então nós pedimos aos bons espíritos que estejam ao nosso lado e recebam os nossos pensamentos e a nossa vontade sincera, para que durante o Pai Nosso, que nós vamos rezar agora, os nossos pedidos sejam atendidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Pedimos aos bons amigos que nos ajudem nas nossas intenções, nos nossos propósitos, dando-nos a força necessária para vencer as tribulações e os desafios, e que possamos avançar firmemente na senda do progresso, que assim seja. Razão da existência. Durante um estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso. Pois é a consciência do seu propósito no mundo que nos proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia e os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Alguns dias atrás essa leitura saiu de novo. Que eu acho que é isso, sabe? A gente precisa caminhar agora, eu acho, para a transformação do mundo e a transformação da sociedade
E a gente precisa parar de ter vergonha ou ser ridículo de sermos espirituais. Eu acho que a gente não tem que tentar convencer ninguém das... achei a salvação, eu estou salvo. Agora não, isso é bobagem. Isso é uma perda de tempo, é uma infantilidade. Mas eu acho que nós temos que ser cada vez mais espirituais. Se nós nos transformarmos nisso, se a gente conseguir fazer essa pequena transformação, independente do credo que você siga, naturalmente a gente vai começar a se respeitar mais. E naturalmente a média vibratória do planeta vai mudar. E eu acho que nós precisamos disso. E eu acho que quando nós formos seres mais espirituais, por exemplo, tanta corrupção vai deixar de existir, tanta violência, tanta bomba. A gente precisa assumir que nós somos seres em evolução e nós estamos buscando algo melhor para a nossa sociedade, para a nossa humanidade. Tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e seguimos adiante com mais esse episódio. Obrigado de verdade por dividir comigo esse momento. Que Jesus abençoe a todos nós e eu estou muito feliz de nós estarmos aqui mais uma vez num episódio do Evangelho no Lar. Obrigado demais. Boa semana.